Fazer exercício? Então vamos lá, ó. Faz aí comigo, hein? Write sentences from these words. Então, tem palavras soltas ali, você tem que formar frases. Algumas dessas frases são perguntas. De 1 a 7 é no presente, ok? Vamos ver então? The office clean every day. Ah, é o exemplo que a gente usou durante a aula, fica fácil, né? The office, se ele quer presente, que verbo to be que a gente vai usar para o the office? Is ou are? Was or were? Is, porque é presente. Então, the office is... O verbo clean é regular ou irregular? É regular, ele ganha o ed e se transforma tanto em simple past quanto em past participle. Então, the office is cleaned every day. 2, these rooms, essas salas. O verbo é clean every day, mas é uma pergunta. Very good, Thalita. Well done. O 2 é uma pergunta. These rooms clean every day. A gente tem que perguntar, essas salas são limpas todos os dias? Que verbo to be que a gente vai usar para these rooms? Se é no presente e é plural, porque são these rooms, essas salas, a gente vai usar are. Are these rooms? O clean também é regular, né? A gente já usou ele. Cleaned every day. Ok? Ó, o próximo. Class. Glass. Eu leio uma coisa, falo outra. Glass. Make. From sand. E agora? Para falar que o vidro é feito da areia. Como que fica? Para glass, a gente vai usar is ou are, porque é presente. Então, was e were a gente não usa. Então, is ou are? Is. Is, glass e o make. O verbo make é irregular. Como que fica? Make, made, made. Ok? Então, ele não muda no simple past e no past participle. Então, is glass made from sand? Não, is glass não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, glass, que já está ali, is made from sand. 4. Stamps sell in a post office. E aí? Os stamps, os selos, sell é vender, são vendidos in a post office, no Correios. E aí? Como que vai ficar, então? Não é uma pergunta. Que verbo to be que a gente vai usar no presente para stamps, plural? Are. Are stamps. E o verbo sell, será que é regular ou irregular? É irregular. Sell, sold, sold. Também não muda do simple past para past participle. Então, vai ficar stamps are sold in a post office. 5. This word. Ó, singular. Não confunda this com these. Olha a diferença do 2 e do 5. O 2 é these, é o plural de este. Então, é estes rooms, estas salas. E o these do 5 é o curtinho, né? This é este no singular. Esta palavra, this word, ok? Olha, um negativo. Tem um not lá. E o verbo é usar, use, very often. Então, qual o verbo to be que a gente vai usar para singular this word? Is. Então, vamos lá. This word is not ou isn't o verbo use. Regular ou irregular? Regular. Used.
Como já tem o E no final da palavra, a gente só adiciona o D. Então, this word is not used very often, com muita frequência. Ó, o 6 é uma pergunta. We, nós, allow, permissão. To park here, de estacionar aqui. Então, vamos lá. Qual é o verbo to be que a gente vai usar para o we no presente? Are. Então, are we? O allow é um verbo regular. É só colocar o ed no final. Fica, are we allowed to park here? Mais uma pergunta. How, como, this word, essa palavra singular, this, hein? Olha a diferença do 2 lá, these, que é o plural, são estes, estas. No 7 é this word. Então, esta palavra, pronounce, pronunciada. E aí? Quando tem uma W8 question ou uma 8 question como how, eles sempre vêm antes, né? Where, what, how, who, which, ok? Então, sempre começa a pergunta com essas palavras. Como já tem o how aí, então a gente coloca how, verbo to be para singular, this word, is. Então, how is this word? E o pronounce é um verbo regular, só termina com ed para ficar simple past e past participle. Então, how is this word pronounced? Ok? Próximo. Agora a gente tem que fazer as frases a mesma coisa, só que no passado. Então, em vez de usar am, is e are, a gente vai usar was ou were, ok? Was para singular, were para plural. Trava-língua. Então, vamos lá. 8, a gente tem the office, clean, yesterday. Então, o escritório foi limpo ontem, fica fácil porque a gente usou isso para aprender o passivo. Então, vamos lá. The office, singular, o escritório. Foi limpo. Qual que é o verbo to be no passado que a gente vai usar para singular the office? Was. Então, the office was clean. A gente sabe que é regular, é só colocar ed. Cleaned yesterday. Lembra de ler todas as frases da aula em voz alta, para você já se acostumar a falar inglês, ok? Não tem problema que saiu uma pronunciazinha errada, uma palavra errada, tá tudo certo. Acostume-se a falar inglês em voz alta. Próximo, the house, a casa. Paint, pintar. Last month. Vamos ver como que fica. The house, singular. Verbo to be no passado para singular, was. Então, the house was painted. Paint, painted, painted. É um verbo regular, só adicionar ed no final. Last month, no mês passado. My phone, 10. Steal, roubar. A few days ago, alguns dias atrás. Então, meu celular foi roubado a few days ago. Como que vai ficar? My phone, singular. Verbo to be no passado, para singular, fica was. Então, my phone was. E steal é irregular. Steal, stole, stolen. Então, my phone was stolen a few days ago. 11. 3 people. 3 pessoas. Injure, machucado. In the accident, machucar. In the accident, no acidente. Então, 3 people é plural. Qual é o verbo to be para plural no passado? 3 people were injured. Injure é verbo regular. Então, para transformar no passado e no past participle, fica injured in the accident.
3 people were injured in the accident. Olha uma pergunta aí com uma W8 question. É um when, quando. When this bridge built. Quando essa ponte foi construída. Então, vamos lá. Começa sempre com when, what, which, who, how, ok? Então, when. Qual que é o verbo to be no passado para this bridge? Singular, esta ponte. When was this bridge built? Olha só, o build, que é o construir, no simple present é com D, no simple past, past participle é com T. A pronúncia é muito, diferencia-se muito pouquinho. Então, ó, build, built, built. Ok? Build, built, built. É muito pouca diferença de pronúncia, mas se você falar em voz alta com essa intenção do D no final no presente, do T no final no past simple, past participle, você percebe a diferença, ok? Próxima. I not wake up by the noise. Então, vamos lá. O que a gente está falando? Eu, é negativo, tem o not. Wake up, acordar, by the noise, pelo barulho. Então, eu não sou acordada pelo barulho. Ai, ai, ai. Qual que é o verbo to be para I no passado? I was not. Tem forma contraída de was not? Sim, como que fica? Wasn't. I wasn't. O verbo wake up é irregular. Tá? Wake, woke, woken up. Então, I wasn't woken up by the noise. Pelo barulho. 14. Pergunta de novo. How? Como? These windows. Esse these é plural. Windows. Break. Quebrado. Quebrado. Quebrar. Como essas janelas foram quebradas? Então, sempre que for uma pergunta e tiver uma W8 question, uma palavra que marca a pergunta, que é who, what, which, when, how, a gente vai usar essas palavras primeiro. Elas abrem a pergunta, ok? Então, how, qual que é o verbo to be no passado para these windows, no plural? Were. Então, how were these windows? Break é irregular. Fica break, broke, broken. How were these windows broken? 15. You invite to John's party last week. Você foi convidado para a festa do John semana passada? Então, vamos lá. You, qual que é uma pergunta, mas não tem essa palavrinha que começa a pergunta sempre, que é what, when, who, where, how, ok? Então, é direto. Agora, se a gente vai fazer a pergunta, a gente precisa colocar o verbo to be antes do sujeito you. Então, como que vai ficar? Qual que é o verbo to be no passado para you? Were. Então, vai ficar were you. Verbo invite é regular, já termina com E, então é só colocar o D no final. Fica, were you invited to John's party last week?